E a história que passou lá no Discovery, que veio um avião militar americano e levou os ETs, é essa a história? Essa é real. Essa É é a real, história, real. né? Que Não, mas ela é real. Não, sim, mas essa história é o que aconteceu, então, segundo os seus relatos e documentos. Não, então eu vou te dar o nome da pessoa Aham. que o ano passado confirmou essa história. Sim. Nada mais, nada menos do que o ex-controlador de voo, Marcos Feres. Você conseguir trazer ele aqui, eu quero vir no dia que eu quero ouvir dele a Cadê história. o Edu? Marcos? Marcos Feres. Marcos Feres. Marcos Feres, ele tem Facebook e tudo. Ele era o cara que Ele, ex-controlador de voo. que levou o ET de Varginha. Esse que É, estava trazendo aqui. Na verdade, ele estava em 2021 num canal aéreo, ele participou de uma live. Aí O aéreo do... Acho que é canal aéreo. Canal aéreo, eu Canal sei. aéreo. E aí o apresentador, ele estava com vários ali controladores, falou assim, Globoplay lá. agora me conta um caso envolvendo OVNI. E aí cada um foi contando. Aí quando chegou na vez do Marcos Feres, ele falou, vou contar, lembra do caso Varginha? Aí, lembro e tal. Então, vou contar um negócio que aconteceu comigo. Aí ele contou que estava na operação, ali fazendo a operação, né, de controlador de tráfego aéreo, quando de repente percebe que entra uma aeronave da USAF, um C-17, adentrando. O que é o USAF? USAF é Força Aérea Norte-Americana. Aí, o que acontece? Ele olhou para ver se tinha o AVOEM. O que é AVOEM? É uma autorização para a entrada de aeronaves militares dentro do espaço aéreo de outro país, brasileiro. Isso, acho que é 72 horas, tem que ser expedido esse AVOEM, para depois, depois de 72 horas o avião entrar e está tudo ok. Agora, se entrar sem AVOEM, você pode entender que está sendo invadido por uma aeronave militar com intenções escusas aí. Ele pode dar uma guerra ou ter alguma coisa assim. É um aviãozão grandão esse C-17. Cabe 77 toneladas dentro dele, só para você ter uma ideia. É grande, caberia uma nave mais os cachorrinhos dos ETs que a gente sabe que foi ali. E aí o que aconteceu? Para onde que era o destino desse avião da USAF? Antes que ele obtivesse um AVOEM, não tinha aquilo, o chefe do Marcos Feres entra na operação e fala, Marcos, tá entrando um avião aí norte-americano da USAF, deixa passar. Mas chefe, não tem AVOEM. Não, fica tranquilo, depois a gente arruma esse negócio. A rota dele tá indo para Campinas. E de lá tem 2 helicópteros já esperando que vai levar essa galera para Varginha. Isso no dia 20 de janeiro de 96. Por isso que eu estou te falando, os americanos já estavam na bota do caso Varginha bem antes. Quando eles atingiram esse objeto voador não identificado, eles já vieram direto para cá. Atingiram no dia 19, caiu, no dia 20 eles já estavam aqui com toda a operação. E o AVOEM depois fizeram, nunca veio. Segundo o Marcos Feres, né? Então ele conta essa história. Um acerto. Ele conta essa história. Teve um outro militar, o Pedro Daum, que a gente conversou com ele, da Força Aérea, ele trabalhou também, ele contou de uns voos logísticos que foram feitos no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para Varginha, Campinas, um monte de coisa ali. E ele sabe de muita coisa. Ele me contou uma parte que ele falou, tem outra parte que não autorizo publicar nem nada, porque aí vai complicar, eu não tenho autorização dos outros militares envolvidos nesse negócio. E aí vai ficar muito restrita a informação, vai ser possível identificar quem que forneceu, quem que falou. Então aí ele passou todas as informações, deu até o prefixo da aeronave, o que era, o que não era. Então, de fato, o acompanhamento militar norte-americano foi bem forte no Brasil, o acobertamento. E na parte de Campinas, eles também ficaram marcando bem forte aquilo lá. Todo o povo foi ameaçado, foi silenciado. Alguns que eram terceirizados, posteriormente foram dispensados com um bônus pecuniário para ficar quieto. Tá, a gente chegou a conversar com alguns desses. E houve um negócio sui generis que aconteceu lá na Unicamp, quando as criaturas foram para lá.
que o Badam Palhares, na equipe médica da doutora Fátima, lá no departamento dela, resolveram aí fazer as criaturas ficavam no IFCH lá, e aí resolveram fazer o hemograma da criatura viva, tinha uma viva e uma morta. Foi feita a necrópsia na morta e a viva foi feito alguns testes. Quando levaram o sangue dessa criatura para colocar nas máquinas de hemograma, o sangue, que parecia uma Coca-Cola, ele coagulou dentro da mangueirinha sem que chegasse no sensor. Não deu tempo de fazer o hemograma. Aí o que eles resolveram? Pô, meu, o que aconteceu? Não, vamos tentar de novo. Pega a outra máquina de hemograma e vamos lá. E essas máquinas eram utilizadas pela população ali de Campinas, né? Porque tem o Hospital das Clínicas e é ali que eles fazem o hemograma, né? No dia a dia ali. Aí pegaram outra máquina. Tentaram enfiar o sangue lá de novo, coagulou de novo, estragou, deu PT nas duas máquinas. Aí tiveram que usar uma outra máquina de hemograma portátil menor de um outro departamento para quebrar o galho ali, porque tinha que fazer a operação e estava uma situação caótica. O que os americanos fizeram? Mandaram vir duas máquinas, porque essa empresa das máquinas era americana, veio duas máquinas novas, colocaram o mesmo número de série para não ter nenhum histórico de que foi trocado, alguma coisa assim, colocaram a mesma coisa e eles embalaram essas máquinas para levar aos Estados Unidos, juntamente com todos os equipamentos, microscópio, etc. e tal, do departamento ali da doutora Fátima. Então tudo foi encaixotado, levado para os Estados Unidos e substituído por tudo novo, ou seja, deu um banho de loja ali na equipe da doutora Fátima, em troca de manter o sigilo. Sangue de ET parece Coca-Cola. É assim, quem viu, né, que a gente conversou com uma pessoa que viu, disse que parecia uma Coca-Cola, um negócio meio escuro e meio... Grosso. Diferente, falou que o negócio era diferente, não é que nem o sangue da gente. Muito bom, hein? Tá, e nesse IFCH tem alguns vigilantes que falaram com a gente, mas também não querem ser identificados, que durante a presença das criaturas lá na Unicamp, todas as noites o objeto saía de dentro da lagoa, se posicionava em cima do FCH, e aí quando já estava quase amanhecendo, o objeto voltava e se escondia dentro da lagoa. Isso aconteceu até que os americanos vieram e levaram as criaturas embora para os Estados Unidos. Aí parou, aí não teve mais avistamento de OVNI, durante aqueles dias em que as criaturas permaneceram lá na Unicamp. Cara, tem cada coisa que eu sei que... Não dá nem... Mas e o que aconteceu adiante disso? O Discovery Channel fez um documentário que eu vi na época, foi em 90 e alguma coisa, 97, 6, não sei. Eu lembro exatamente disso, mostrou, aí colocaram os ETs lá, e acho que não passou essa parte da Unicamp, falaram que levaram para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos... Aí tem mais alguma descoberta maravilhosa que fizeram nesses últimos 20 anos? Tem um cara que disse que trabalhou lá na Área 51, que era um brasileiro, depois foi deportado, não sei o quê, que ele diz que a criatura foi levada para lá, em 96. Então, deve ter algum documento da entrada dessa criatura lá, alguma coisa que ainda não é o momento da gente conseguir essa documentação. Vai demorar muitos anos, talvez... Lá na frente a gente vai ter alguma citação, alguma coisa em algum lugar aí nesses documentos norte-americanos. Aí vai ficar comprovadamente o envolvimento americano no caso Varginha.